É isso lá. Então vamos lá, né, meu povo? Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, certo? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao processo das cidades que a gente tá vendo, né? Começamos ontem nesse novo assunto do segundo bimestre, do quarto bimestre, desculpa, e que fala sobre a formação das cidades. E para que a gente entenda essa dinâmica das cidades, a gente tem que partir do pressuposto, né, desde a questão do império, das antigas civilizações, chegando ao feudalismo, até a gente chegar à questão do que vem a ser as cidades hoje, né, em tempos contemporâneos, né? O espaço geográfico dentro do espaço urbano brasileiro que a gente vai vendo diante das aulas seguintes, tá bom? Então, daí a gente vê que o feudalismo, né, iniciou nesse processo de regressão nas cidades, pois era uma política de autossustentação. Então, o feudalismo ele já tinha, né, fundamentação para se autodesenvolver dentro desse sistema do que vem a ser as cidades. E outra questão importante, que eles já tinham o seu auto, né, sustento, eles na aula passada, né, ontem a gente viu essa inversão, né, que a gente vê hoje com relação, quando a gente fala de espaço urbano, hoje a gente vê essa questão do êxodo rural, né, as pessoas que saem do campo, né, e vão em busca de melhores condições de vida nas cidades, mas naquela época a gente tinha inversão, as pessoas deixavam as cidades, né, e iam em busca de melhores condições, né, de uma vida patriarcal no campo, certo? Então, a gente tem aí essa questão do feudalismo, né, como essa autossustentação, sua auto dinâmica dentro desse processo urbano. E nós vimos também a questão como se dá a força, né, do cristianismo, da religião em si, na formação dessas cidades, né? Então, o mundo, a literatura mostra justamente como vendo o mundo como o mundo das tentações. É por isso que surge aí a força da igreja, né? Onde o homem idealiza, né, que a cidade, o espaço urbano, né, vai ser justamente essa cidade de Deus, é a cidade dos acolhimentos, dos recolhimentos, onde surgem os mosteiros, né, onde surge a segmentação para a igreja. Mas essa igreja ela surge justamente com uma controvérsia com relação a esse surgimento, né, dessas cidades, onde se demoniza, né, se demoniza e que passa as cidades a ser um lugar santo, digamos assim, um lugar de Deus, certo? E as cidades elas passam a ter novas funcionalidades, né? Econômica, certo? Ela passa a ter uma funcionalidade econômica relacionada a essa especialização do trabalho com as suas relações comerciais, né? Se a gente for pegar o Brasil no século XVI, século XVII, nós vamos ver justamente isso, né? Essa dependência desse império, dessa relação com Portugal, com as trocas de especiarias, né? O Brasil, em troca de matéria-prima, recebe as especiarias. Então, a gente vê essas funcionalidades, certo? Nós vamos ver essas funcionalidades dentro de várias cidades, né? Como eu já citei para vocês na aula anterior. Cidade histórica, cidade turística, cidade econômica, certo? E assim sucessivamente. Então, como o feudalismo ele estava no seu apogeu, ele vem a passar por um processo de decadência, ele passa a cair, né? O seu sistema, ele passa a ficar enfraquecido. No início do século XIII, as cidades foram novamente povoadas graças à retomada de quem? Do comércio e à decadência do feudalismo. Então, com a queda do feudalismo, as cidades voltam a desenvolver. Por quê? Porque com o feudalismo as pessoas não saíam das cidades para o campo, então como o feudalismo enfraqueceu, como o feudalismo caiu, né, veio a sua decadência, as cidades elas voltaram a ser, né, povoadas e voltou a ser gerenciado o seu comércio.
E no século XIV, nossas novas cidades foram erguidas com grande intensidade. Então, a gente tem esse apogeu aí, né, do feudalismo, essa sua queda e o desenvolvimento, surgimento de novas cidades. E daí, com esse enfraquecimento, com essa decadência do feudalismo, surge o quê? Um novo sistema econômico, né? Que é o sistema que a gente vivenciamos até hoje, que é o capitalismo, né? Com fragilidade ainda, né? Os seus traços começam a ser surgidos, mas provocando firmes e fortes alterações na política, na cultura e na sociedade. Então, veja aí esse destaque, né, com essa falência, essa decadência do feudalismo, com esse surgimento das cidades e, consequentemente, um novo sistema, né, voltado ao sistema que é o sistema capitalista, né, provocando alterações principalmente na política, na cultura, na economia, consequentemente na economia e na sociedade, certo? Então, nós temos aí esse surgimento, certo? Do capitalismo. Eita, e daí, né, surge esse período renascentista, né, a cidade das luzes, né, a cidade dos castelos, o campo produz animais, as cidades produz homens. Olha que citação aí de um provérbio, né? O campo produz animais, a cidade produz homens. Por quê? Por conta da mecanização do trabalho, né? Da força do trabalho, certo? Por mais que seja uma força alienada, mas a cidade ela passa a produzir trabalho, certo? Ela passa a produzir homens gerando a força de trabalho e, consequentemente, gerando a sua economia, certo? Então, a renovação da vida urbana, né, com a decadência do feudalismo, o surgimento do capitalismo, a renovação da vida urbana após um longo período de vida rural, girando em torno de castelos e mosteiros. A gente vê aí a participação do cristianismo, né, que faz com que a cidade, né, ela passe a se desenvolver. O movimento das cruzadas também foi muito importante. A restauração do comércio, a emergência de um novo grupo social, que era quem? A burguesia, né? Quem não lembra da burguesia, quando a gente faz menção à música de Cazuza, né? Que a burguesia fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Então, ele faz menção justamente a esse grupo social, o grupo da elite que via a burguesia, via a questão do capital, da financiarização da economia, mas não via o lado da arte, né? Não via o lado do sentimentalismo, não via o lado emocional. Então, até hoje, né, a classe da burguesia é uma classe que ela está voltada à obtenção de lucro, à obtenção de poder. Não as horinhas de descuido, não as coisas delicadas da vida, infelizmente, né? Então, surge nesse período renascentista esse movimento das cruzadas, né? E a burguesia, que é uma nova classe, né, que vem justamente emergir na cidade e fazer menção à divisão de classes sociais, certo? E o renascimento cultural, que é justamente essa força matriz científico-filosófico que preparou o caminho para o renascimento italiano. É onde a gente vê a arquitetura italiana, né? A comida italiana, os romances, né? A Europa é um berço desse romantismo. Quando a gente estuda literatura, a gente vê justamente através desse renascimento cultural, né? Dentro da literatura a gente tem essas subdivisões, né? E a gente vai ver justamente esse renascimento, esse romantismo, né, que surge nesse período renascentista, né? O período da poesia, da cultura voltado à matriz filosófica, né? Os nossos grandes filósofos, nossos grandes estudiosos da literatura e assim sucessivamente. Então, esse renascimento, esse período renascentista, ele é muito importante dentro do período da formação das cidades, certo? Por mais que vai existir essa divisão de classes sociais, né? Mas a gente tem uma grande importância. E daí, com esse período renascentista, o capitalismo, né?
está em evidência, consequentemente, e as cidades elas passam a crescer, elas passam a se desenvolver, elas se tornam cada vez mais importantes, né? Onde ela, consequentemente, vai se gerar o quê? O comércio, vai crescer o comércio, né? E a troca de mercadorias e o acúmulo de capitais. A gente sabe que onde existe um valor agregado, né? Onde existe a mercadoria, vai existir o quê? O acúmulo de dinheiro, o acúmulo de capital, certo? Então, esse retorno dessas cidades vem trazer, junto com o capitalismo, esse desenvolvimento dessas cidades, esse aumento dessas cidades dentro desse fator econômico, né? E a troca de mercadorias, né, como a gente citou o exemplo do Brasil, né, no seu período colonial, com Portugal, nada mais era do que a compra e venda, né? As pessoas não tinham muitas vezes o valor em espécie, né? O dinheiro já é uma coisa bem mais depois, assim. Mas naquela época era a questão da troca de mercadorias, né? Então, se o Brasil tinha matéria-prima e Portugal tinha especiarias, então se trocava, né? Se dava matéria-prima e recebia as especiarias. Depois, o que é que acontece? Quando o processo de industrialização começa a ficar mais desenvolvido, né? A troca de produtos manufaturados, né? Se dá a matéria-prima e em troca esses produtos manufaturados. Então, o Brasil e o mundo nesse sistema passou por esse processo, certo? Passou pelo processo até chegar ao desenvolvimento nessa fase que nós vivemos hoje, dessa quarta fase da Revolução Industrial, né? A fase, como a gente acabou de estudar recentemente, a fase do tecnicismo, né? A fase do desenvolvimento econômico mais aperfeiçoado e das cidades, que a gente estamos estudando espaço urbano, estamos estudando cidades, né? Então, as cidades hoje estão bem mais desenvolvidas, né? Tem seus lados negativos, tem as suas fragilidades, mas cresceu. A cidade cresceu e se desenvolveu, né? Então, as cidades retomam o poder, que nelas voltou a centralizar, né? Deixou de ser o campo esse poder e passou a ser, com o capitalismo, a cidade ela passou a ser esse centro de poder, né? E, consequentemente, o surgimento de outras cidades. Esta cidade ela passa a ter esse poderio econômico e, consequentemente, o surgimento de outras cidades. E daí, com o capitalismo, vem a Revolução Industrial, né? Pertinente falar aqui para vocês, a gente já vimos detalhadamente, fase por fase, da Revolução Industrial, assim como a industrialização brasileira, a gente viu as 4 fases, e essa Revolução Industrial vem, consequentemente, com o capitalismo e com a formação das cidades, né? Então, o século XVII, desculpa, o século XVIII, a gente vê que foi o impulso da urbanização das cidades, as cidades elas começam a se desenvolver e elas começam a crescer, né? Elas desempenhavam a função de trabalhar na administração política, na religião, na segurança, no turismo, no portuário, na indústria e em outras áreas. Então, esse processo revolucionário da industrialização, né, vem trazer justamente essa função, né, das cidades, a função administrativa, né, mas também voltada à função na política, na religião, na segurança, no turismo, na indústria e assim sucessivamente, certo? Então, no final deste século, se destacaram as cidades industriais e as que nelas eram ligadas, gerando maior crescimento populacional e de capital. Então, esse processo de revolução industrial, né, no final do século XVIII para o início do século XIX, está justamente relacionada, né, ao destaque dessas primeiras indústrias, né? A gente vê, se a gente pega o produto, né, na primeira fase da Revolução Industrial, a gente vê um produto que manufaturado. Quando a gente começa a estudar, né, as fases da Revolução Industrial e as fases da industrialização brasileira, a gente começa que os produtos, as indústrias, elas vão se aperfeiçoando, né? A gente passa pela fase do Fordismo, do Toyotismo, que é justamente a produção em série, né? Até chegar ao meio técnico-científico informacional, que é a sua quarta fase. Se a gente pegar
um pouquinho aqui no Brasil, a gente vê perfeitamente essas fases que a gente estudou da industrialização, né? A fase onde entra Getúlio Vargas, onde entra Juscelino Kubitschek com o projeto de 50 anos em 5, que tinha um objetivo de desenvolver a indústria, né? E assim sucessivamente, certo? Então, esse processo da Revolução Industrial, ele foi muito importante nessa divisa de formação das cidades. Né? A gente viu, quando a gente traz o cenário brasileiro, a gente vê que as cidades, elas surgiram aonde? Né? Elas surgiram a partir do processo de industrialização, né? Da colonização, da expansão do território brasileiro. Então, com a queda da Bolsa de Valores e com a queda do café, os empresários cafeicultores, eles começaram a montar as suas indústrias, principalmente na região sudeste. Então, foi aí que o boom, né, de crescimento industrial e surgiram as cidades. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa, só dá um up aqui, certo? Então, a gente vê que antes da invenção da máquina a vapor, né, as fábricas situavam-se em zonas rurais, próximas às margens dos rios, que era uma fonte de estratégia, né? Ao lado delas surgiram oficinas, casas, hospedarias, capelas, né? E os operários obtinham longos contratos de trabalho e moradia. Então, veja como a gente viu lá no início, né, das regiões das civilizações antigas, né, a Mesopotâmia, a civilização egípcia e romana, entre tantas outras, que as cidades elas estavam aonde? Nas margens dos rios, né? Elas começaram a surgir nas margens, principalmente dos rios. Então, com esse desenvolvimento das indústrias, também elas procuravam o quê? Né? Um lugar onde tivesse recursos hídricos, né? Onde tivesse recursos naturais para que elas pudessem se manter e assim se desenvolver. Com o vapor, as fábricas passaram a localizar-se nos arredores das cidades, onde contratavam trabalhadores. Então, isso é uma característica desse processo de formação das cidades, né? Veja bem, quando eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, quando a gente estava vendo industrialização, lembra que eu falava para vocês, ó, pessoal, industrialização está muito relacionado com o processo de urbanização, de espaço urbano, né, de formação das cidades. Então, olha aí, né, a literatura nos trazendo essa prova, como que urbanização e industrialização caminham juntos, certo? E surgiram aí as tenebrosas e satânicas em grandes edifícios e quartéis, com chaminés, apitos e o grande número de operários. O ambiente interno era inadequado e insalubre. É onde a gente começa, pessoal, a ver, certo, a questão da insalubridade, né? Não sei se vocês lembram, ontem eu estava falando para vocês das cidades, né, das pestes que davam, a exemplo da peste bubônica, a peste do rato, né, que era justamente, surgiu, né, essas pandemias surgiram justamente nessas cidades que elas eram insalubres, né, a insalubridade das cidades. E aí a gente vai ver. Então, o espaço urbano, ele era degradado, ele não tinha o saneamento que a gente tem hoje. Se em algumas cidades brasileiras ainda existe esgoto céu aberto, né, ainda existe falta de saneamento básico, falta de aterro sanitário, você imagina, né, lá no século XVI, século XVII e século XVIII. Né? Então, a cidade, os dejetos eram jogados nas ruas, né? As fezes, né? Os esgotos dos animais eram criados a céu aberto, sem nenhum cuidado. Então, o espaço urbano ele era degradante, né? Com más condições de vida, principalmente daquela população que estava se desenvolvendo nas indústrias, que eram os trabalhadores. Né? Então, outra questão, a poluição atmosférica. Né? A concentração de mão de obra nas unidades industriais, nos centros urbanos com maior população. Então, além, né, da falta de saneamento básico, tinha-se a poluição atmosférica.
não se tinha a preocupação com o meio ambiente que a gente ainda tem hoje, né? Ainda tem hoje, só existe na lei, mas na prática, infelizmente, está aí, o Brasil em chamas, né? A utilização do solo era pouco organizada e feita de acordo com as necessidades de crescimento das indústrias. Então, não se tinha um zoneamento, né? Não se tinha um planejamento urbano necessário, né, para as cidades naquela época. Era tudo aleatório, tudo sem planejamento, era mais feito de acordo com a necessidade das indústrias. Certo? Se tinha-se a necessidade de colocar uma indústria, de implantar uma indústria naquele lugar, né, aquela formação daquela indústria era feita, mas porém sem nenhum cuidado. A ausência de luz e ventilação e de espaços verdes e pátios, né? Então, isso é uma carência. Não se preocupava-se com o lazer dos operários, né? Da população daquelas cidades. Então, a ausência de áreas verdes, a ausência de luz, né? A ausência de ventilação nos espaços industriais, né? Então, tudo isso, certo? Tudo isso tornava aquela cidade insalubre, né? Aquela cidade imprópria, carente para o seu desenvolvimento. E daí a insalubridade, né? Como que é essa coisa insalubre, né? Quando a gente fala em insalubre, a gente faz menção às más condições de saneamento básico, né, de um espaço geográfico. E aqui a gente faz menção às cidades daquela época, né? A ausência de esgoto e de higiene municipal criava um mau cheiro insuportável, né? A falta de esgoto e da higiene. Se tudo era na cidade, se tudo era jogado, né? Os esgotos, você imagina, né? Aquelas cidades crescendo, né? A indústria se desenvolvendo, a população crescendo e sendo todos os dejetos de roupa, de banheiro, de esgoto, de todas as casas em meio da rua. Então, era insalubre mesmo, né? A propagação dos excrementos expostos, juntamente com a sua infiltração nos poços locais, significava uma propagação correspondente da febre tifoide, que foi uma pandemia também na qual se passou as cidades daquela época, né? A população daquela época. Então, a febre tifoide, como a peste bubônica, a peste do rato, né, vieram justamente dessas cidades insalubres. E até hoje, pessoal, esse processo que a gente está vivendo aí, essa pandemia, né, existem algumas teorias, alguns pesquisadores que relatam, né, a associação dessa pandemia à falta de manuseio correto dos nossos recursos naturais. Né? A poluição, o desmatamento, as queimadas, né? A degradação do solo, a degradação dos nossos recursos hídricos, porque com isso vai se propagando, né, o número de doenças. Você vê que a dengue, a chikungunya, todos esses derivados desses mosquitos, ele é proveniente da falta de cuidado nosso realmente com, né, o nosso meio ambiente, que vai gerar nesses mosquitos, nessas pragas, né? Então, isso é uma questão que é atemporal, né? Está relacionada, faz totalmente sentido, justamente, Miguel, faz totalmente sentido. Então, a gente vê que as coisas, né, elas se... A história, ela tem essa função, ela se reproduz, né? A história, ela se reproduz, os fatos, os acontecimentos, eles se reproduzem com um novo nome, né? Com a nova roupagem. Então, fatos que a gente vivenciamos, né? No século, que a população vivenciou no século XVI, XVII e assim sucessivamente, hoje, né? Muitas vezes vem à tona, mas com a outra roupagem, né? Quantas pandemias não já teve, né, na história do mundo, né? E hoje a gente está diante de uma pandemia, né, de um processo sem precedentes. A gente não tem até hoje, a gente não tem, né, a única forma que se tem é o isolamento e o uso de máscaras, né? A gente não tem uma medicação correta para aquilo ali, né? Então, veja que processo, né, dentro das cidades que está gerando com relação
né, essa pandemia que a gente está vivendo. Né? Então, naquela época, as cidades elas eram insalubres, né? E mostrava justamente essa preocupação com essas pandemias, né? A falta de água era ainda grande, era sinistra, porque afastava por completo a possibilidade de limpeza doméstica ou de higiene pessoal. Então, veja bem, se os esgotos já eram a céu aberto, imagina sem água encanada, né? Sem água tratada. A gente ainda tem hoje muitos lugares que as águas não chegam nas torneiras da população, né? Que a água não é tratada. Né? Com isso vem justamente gerar essa preocupação e esse problema com relação à saúde, né? Quando a gente fala de cidade, nós estamos falando de saúde pública, né? Quando a gente fala de cidade, nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de saúde pública. Então, hoje a gente ainda tem a quem recorrer, por mais que seja, né, fragilizada, né? A prefeitura joga para o Estado joga para a prefeitura, vá denunciar, vá no Ministério Público, porque a culpa não é da prefeitura, a prefeitura não tem mais o que fazer, recorra ao Ministério Público. Enfim, um órgão ainda joga para o outro, mas se a gente for persistente, né? Se a gente tiver, como é que eu posso dizer, nervo para enfrentar, às vezes a gente ainda consegue, né? A mobilização social hoje é muito importante, mas antes, né, naquela época não existia nada disso, né? Então tinha que, infelizmente, viver naquelas condições mesmo. Até que as cidades se desenvolvessem, né? A população ficasse mais a par dos seus direitos e tentasse resolver esses problemas, né? Então, a gente vê aí uma grande questão dentro dessa insalubridade, que era a falta de água, e principalmente a falta de água tratada e encanada. Né? Outra questão, o superpovoamento padronizado dos bairros pobres. Respeita-se nas moradias, repetia-se nas moradias da classe média. Então, se reproduz hoje, pessoal. Vejam as nossas palafitas, né? Vejam os aglomerados subnormais que são as nossas favelas. Quantas pessoas agregadas não moram em um barraco daquele? Né? O pai e a mãe, que já tem 5 filhos, que uma casa e se junta e já traz o marido e ali já tem um filho, agregados. Né? Então, por isso que quando surgiu essa pandemia, né, uma das maiores preocupações do poder público, nem do poder público, digamos assim, dos pesquisadores que estavam mais preocupados, né? Acho que os pesquisadores estavam mais preocupados do que propriamente o poder público, que até hoje acha que a gente vai se curar com cloroquina, né? Mas enfim. Então, é justamente dessa população carente, né? Dessa população que estava não tinha condições de comprar álcool em gel, não tinha condições de comprar máscara, não tinha condições de se afastar, né, propriamente dentro da sua casa, que é um cômodo para várias pessoas. Então, essa era a grande dificuldade, né, a preocupação que se existia diante dessa pandemia. Então, se a gente vê um superpovoamento, né, daqueles bairros pobres, hoje, se a gente for olhar para as nossas favelas, principalmente nas nossas metrópoles, a exemplo das grandes capitais, né, se a gente for pegar aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, né, cidades maiores, até propriamente as cidades mais carentes da região norte, a gente vai ver, né, as palafitas, nós vamos ver os aglomerados subnormais, que são justamente essas favelas, sem as mínimas condições de saneamento básico e de higiene, né? E daí, diante de todos esses problemas, a cidade ela precisava ser repensada. É quando surge a questão do planejamento urbano, surge o estatuto da cidade, né? Isso vai se aperfeiçoando, pessoal, com o tempo, certo? A partir do momento do desenvolvimento, com o surgimento de algumas políticas públicas, né, a cidade ela passa a ser repensada. E daí surgem os cursos de planejamento urbano, surgem os cursos de engenharia, de arquitetura,
o curso de geografia, que está preocupado também com esse espaço urbano, né? E daí entra a questão estatal, o governo, os pesquisadores das universidades, os estudiosos, intelectuais e a população que busca solução justamente para os problemas das cidades, certo? E saindo desse período, né, de transição, a gente já entra, né, já deixa de estudar só a cidade em si para estudar a questão da urbanização, né? A cidade e todo esse processo de pré-urbanização que a gente vai ver em outras aulas, tá certo? Nós vamos estudar esse processo de urbanização do espaço urbano, principalmente o espaço urbano brasileiro. Alguma dúvida, meus amores? Vocês entenderam direitinho que vem ser todo esse processo histórico das cidades? Alguma dúvida? A gente já está prestes a acabar, tá Não, bom? Me tá deem um tudo bem. feedback. Entendeu? Tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Uhum. Então, ótimo. Então, vejam bem, na próxima aula vocês terão aula com Dan, tá certo? Na quarta e na quinta. E a gente se É. encontra na outra semana, tá certo? Tudo jóia, João Vitor. Que coisa boa. Então, olha, pessoal, qualquer dúvida, tá certo? Um cheiro bem grande e o povo de Serraria, né? Borborema, quem sabe a gente marque um encontro.